Oi, gente. É meu desejo que você esteja com muita paz no seu coração. Estamos nós aqui mais uma vez no canal Pedra Angular e aqui a nossa reflexão de final de tarde de quinta-feira. Toda quinta-feira, por volta das 18 horas, nós temos um encontro marcado aqui no canal Pedra Angular. E o objetivo do nosso canal, certamente, além de me comunicar com você, é também proporcionar reflexões aonde nós buscamos, nos traços do Mestre Jesus, elementos para nós implantarmos no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana e principalmente para você que é liderança de pastoral, para você que é liderança de movimento, você que coordena células de oração, enfim, nós temos que nos apoiar cada vez mais, nos espelharmos, né, na forma de liderança que Jesus exercia com os seus discípulos e com o seu povo no seu momento histórico e trazermos para o nosso cotidiano. Então é isso aí, esse é o objetivo do canal. Bom, você ainda não é inscrito? Não tem problema, tem aí na barra do canal inscrever-se. Então inscreva-se, ative o sino e lembre-se, ajuda muito quando você dá o joinha. Então gostou da reflexão? Dá o joinha e aí você pode também compartilhar com quem você quiser e aí nós vamos crescendo, a família vai crescendo, né? Pessoas vão se associando, vão se inscrevendo e nós vamos aumentando a quantidade de pessoas e sempre lembrando que o nosso objetivo não é quantidade, mas é qualidade. Por isso que nós temos sempre que perceber o quanto que as reflexões estão fazendo bem para você e também ajudando você a crescer qualitativamente na liderança que você exerce na sua igreja. Falando nisso, eu quero perguntar para você. Como é que anda a sua disposição? Você anda indisposto? Você anda cansado? Como é que você anda? Lógico que em tempos difíceis, quanto esse que nós estamos vivendo, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas notícias ruins, enfim, muitas preocupações, a tendência do nosso organismo, a tendência do nosso emocional, do nosso estado mental, é de fato cansar-se pelo estresse, pelo excesso de preocupação, então o nosso organismo ele vai se debilitando. Mas de maneira geral, você se sente mais disposto ou menos disposto? Como é que está o seu sono? Como está a sua alimentação? Então é importante perguntar isso porque nós sabemos que se nós estivermos fisicamente bem, nós temos uma tendência a também estarmos emocionalmente equilibrados. E aí nós nos perguntamos, e eu pergunto para você, você acha que Jesus, ele era uma pessoa disposta ou de vez em quando ele também tinha suas indisposições? Veja que nós estamos falando do Mestre, nós estamos falando de Jesus, né, o Cristo divino, mas que por esta terra esteve na condição humana. Ele entrou na história humana de maneira que ele sentia o humano, ele experimentava o humano no seu dia a dia. Então Jesus não era nesta terra algo sobrenatural que não tinha fome, que não tinha sede, que não tinha cansaço. Não é? Mas você acha que Jesus era uma pessoa disposta, né? Um jovem, um rapaz de 30 e poucos anos disposto? Pois é. Então hoje nós vamos falar de 4 indicativos que mostram que Jesus era uma pessoa disposta, fisicamente disposto. Não dá para dizer que Jesus fisicamente ele estava bem. E eu vou trazer aqui 4 indicativos, 4 exemplos. Claro que se nós formos procurar, vamos encontrar muito mais, mas hoje 4. Primeiro deles, Jesus se deslocava muito. Então, ora ele estava em Cafarnaum, ora ele estava em Jerusalém, ora ele estava aqui, ora ele estava ali e acolá. Então, Jesus andava muito com os seus discípulos e nós não temos em nenhum relato dizendo e Jesus pegou o cavalo e foi andando, ou Jesus pegou a charrete. Nós temos ele entrando no barco para atravessar o mar,
na Galiléia, não é? Nós temos esses relatos, mas o único relato que nós temos de Jesus andando sobre algum animal foi a entrada em Jerusalém, não é? Num burrinho, onde as pessoas jogavam ramos e saudavam, né? Bendito que vem em nome do Senhor. E hoje nós aí temos como o Domingo de Ramos, não é? Nós relembramos essa passagem. É o único relato que nós temos. No mais, Jesus andava muito a pé. Jesus andava muito, então tinha muita disposição. Segundo exemplo de que Jesus tinha uma disposição, uma vitalidade física boa. Ele acordava muito cedo, não é? Nós temos diversos relatos onde Jesus estava de madrugada orando. Jesus acordou de madrugada, foi ao monte para... Então, vários relatos mostram, observando aí os 4 evangelhos, mostram esta tendência, ou este hábito de Jesus, não é nem tendência, é um hábito, de acordar cedo. Provavelmente também Jesus dormia cedo e acordava cedo. Estava lá de madrugada rezando, de madrugada meditando o que havia provavelmente acontecido ali durante o dia, também entrando em oração e se preocupando com tudo aquilo que ele experimentava enquanto homem, se preocupando com as injustiças, se preocupando com os próprios discípulos. Jesus acordava cedo, orava muito, rezava muito e mantinha essa disposição para o dia todo. Um outro exemplo de vitalidade de Jesus era que ele alimentava-se. Olha que bacana! Então, diversos relatos nós temos. Ou Jesus está numa festa comendo, ou Jesus está almoçando na casa de alguém, ou ele está jantando na casa de alguém. Então, sempre tem uma boa comida, como bom judeu, sempre tem uma boa comida envolvida em diversos relatos que nós temos aí nos evangelhos. Isso mostra o quê? Que Jesus se alimentava, a importância do alimento. Volto a insistir, Jesus, ele estava na condição humana, divino, Jesus, homem, divino, mas que na sua humanidade ele tinha as mesmas prerrogativas que qualquer outro ser humano tem. Sono, cansaço, disposição, é o nosso dia a dia. Então Jesus se via no seu dia a dia, se via experimentando no seu processo histórico a sua vivência, física inclusive. E por fim, e não menos importante, a questão dos pensamentos. Jesus mantinha sempre os pensamentos elevados. E qual era o máximo pensamento elevado de Jesus? O reino de Deus, a boa nova. Jesus sempre estava com o pensamento elevado. Nós precisamos manter o nosso pensamento elevado. Embora Jesus mantivesse o pensamento sempre elevado, no reino de Deus, na justiça, na paz, em mostrar que ele era a verdade a partir do Pai, mesmo com esses pensamentos elevados, Jesus não perdia o fio com a sua realidade. Não é? Jesus estava com os pensamentos elevados, mas ele estava com os pés calcados na realidade do homem do seu tempo, se preocupando com os mais fragilizados do seu tempo, com as viúvas, com as crianças, com os pobres. Não é? Importantíssimo isso. Veja só que interessante. Então nós temos, primeiro, observando esses 4 exemplos de vitalidade de Jesus. Então, primeiro, Jesus, ele mantinha regularmente os deslocamentos, ele caminhava muito, já mostra que tem que ter uma vitalidade. Depois, Jesus, ele acordava cedo para suas orações, o hábito de acordar cedo, alimentava-se bem, provavelmente nos seus horários, e Jesus mantinha os seus pensamentos elevados. Poderíamos aqui até colocar outros diversos. Um quinto, talvez aqui, fosse aquele que Jesus mantinha o seu espaço mental. Era muito comum que Jesus se retirava e ficava só. Se retirava e ficava ali meditando
a sós, ele em sintonia com o Pai, justamente para pensar, para entender qual seria a dinâmica do dia seguinte, do passo seguinte. Poderíamos aí citar um sexto, um sétimo, um oitavo. Hoje ficamos aqui nesses 4 exemplos de vitalidade física de Jesus. E aí cabe agora perguntar, e você? E você acorda cedo? Você caminha? Você se alimenta bem? Você tem pensamentos elevados? Principalmente quem exerce liderança na igreja. Quem exerce liderança. Como está? Na medida que você tem um físico bom, que você preocupa-se com a sua qualidade de vida, que você se preocupa com o seu organismo, certamente você estando bem fisicamente, você entra em sintonia com o seu estado espiritual de bem-estar. Isso é fundamental que nós cuidemos do nosso corpo também. Por isso, vamos lá. Vamos tomar como exemplo as referências da grande liderança de Jesus Cristo, que foi, que é e que sempre será Jesus Cristo. Lembrando que não tinha preguiça, acordava cedo, andava muito, pregando o reino de Deus, né? Alimentava-se e mantinha pensamentos elevados. E você, como liderança, deve seguir, sem dúvida nenhuma, esses exemplos aí de você e eu também, e nós todos, né? Devemos seguir esses exemplos de Jesus. Tá bom? Nos veremos quinta-feira que vem, aqui no mesmo horário, a partir das 18 horas. Tchau!